Fala, Fogão! Depois da partida tenebrosa que o Botafogo fez nesse domingo pela 27ª rodada, onde teve uma derrota merecidíssima por 2-0 para a equipe do Corinthians, a gente teve algumas declarações no pós-jogo de alguns personagens buscando explicar aquilo que aconteceu na partida. E eu quero destacar aqui 3 para vocês: o Benevenuto, o Barroca e o Lédio Carmona. Pelo lado do Benevenuto, o nosso zagueiro criticou a apatia da equipe, destacando também que faltou espírito de decisão, considerando a situação que o Botafogo se encontra na tabela de classificação. Já o Lédio Carmona disse que ele não consegue enxergar um claro sinal de recuperação no Botafogo, que isso não está sendo possível, apontando também erros que o Barroca cometeu no decorrer dessa partida, tanto na escalação inicial quanto nas mexidas que foram feitas ao longo do jogo. Já o nosso treinador, na coletiva pós-jogo, tentou explicar o inexplicável, que afinal de contas, isso que o Botafogo praticou nesse domingo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, pode ser chamado de qualquer coisa, exceto futebol. Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, alguns pedidos. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para que a gente possa alcançar a marca dos 5.000 inscritos. Se você puder fazer parte do crescimento do canal, eu vou ficar eternamente agradecido. Primeiro ponto que eu quero destacar para vocês nesse vídeo é justamente a declaração do Benevenuto na beira do gramado assim que terminou a partida. O nosso zagueiro criticou a apatia da equipe, destacando que quando o Botafogo sofre um gol, não consegue reagir. E que muitas vezes, quando perde a bola, a equipe não volta justamente para impedir o ataque da equipe adversária. Esse é um ponto importante, porque quando você fala de um time que perde a posse da bola e não reage para tentar recuperar essa posse, naturalmente você dá todas as condições para o seu adversário conseguir construir, criar alguma coisa. E o Benevenuto deixou bem claro que o time sofreu com essa atitude. E que se tiver essa mania de sempre fazer isso, de desistir das jogadas, em outras palavras, o Botafogo vai sofrer gol sempre. Afinal de contas, se o time simplesmente abdica de jogar, você dá todas as condições para o seu adversário ganhar a partida. O Benevenuto também destacou que ele espera que essa atitude não aconteça mais nas próximas partidas, porque realmente é um ponto que a gente não pode simplesmente deixar acontecer. Perdeu a jogada, para com falta. Faz ali alguma coisa para que você possa tentar recuperar essa posse da bola ou, no mínimo, impedir a construção de jogada da equipe adversária. O Benevenuto também comentou que, individualmente falando, os jogadores precisam se policiar mais, porque eles estão no Botafogo, um time que possui vários ídolos. E aí, quando ele fala sobre isso, fica aquela dúvida. Ele está falando de se policiar individualmente em relação à partida, tá, de erros individuais, ou ele está falando de extracampo? Isso aqui, sinceramente, ficou no ar, mas, conforme a gente bem sabe, existe sim a possibilidade de ser o extracampo, já que o ambiente do Botafogo tá bem pesado, tá bem complicado. Claro que quando o Benevenuto critica a apatia da equipe, não dá para simplesmente a gente eximir o próprio zagueiro, que vem errando sistematicamente nesse Campeonato Brasileiro. Foram várias as falhas do Benevenuto que acabaram gerando um gol para a equipe adversária. Então ele também está nesse balaio aí, não tem como excluir o zagueiro dessa situação. O time do Botafogo como um todo está demonstrando uma atitude na maioria das partidas, com raras exceções, que não condiz com uma equipe que quer sair da zona do rebaixamento. Claro que o Benevenuto destaca que somente com muito trabalho, né, se dedicando, vai conseguir sair dessa situação, o time vai conseguir sair dessa situação, mas a gente vê aí rodada após rodada que isso não vem acontecendo. Você tem semana cheia para trabalhar e quando chega na hora da partida, é esse fiasco que a gente viu, por exemplo, nesse domingo contra o Corinthians. Outro destaque aqui que eu quero fazer foi a declaração do Lédio Carmona comentando após a partida o que ele entendeu desse jogo. Primeiro ele destaca que você não consegue ver sinais de recuperação na equipe do Botafogo. Você tenta se esforçar para enxergar esse sinal de recuperação, mas não consegue. E obviamente isso está pautado em cima dos resultados. O Botafogo conseguiu vencer a equipe do Curitiba depois de 10 jogos seguidos, sem uma vitória sequer, eram 8 derrotas e 2 empates na sequência, e aí volta a perder depois de ganhar aquele jogo contra o Coxa lá no Couto Pereira. E agora a gente tem confrontos diretos aí. O Atlético Paranaense, que conseguiu dar uma desgarrada vencendo a equipe do Vasco, foi a 34 pontos, e depois enfrentamos o próprio Vasco em São Januário. Então é um ponto aqui muito importante, porque quando você não tem uma equipe com claros sinais de recuperação, que você não consegue olhar dentro de campo exibições consistentes, que
que passem a confiança, transmitam aquela confiança necessária para que você possa chegar e conseguir vencer as partidas, que são importantíssimas para que você possa sair da zona do rebaixamento, naturalmente, isso realmente complica qualquer possibilidade do Botafogo escapar da Série B. E o Lédio Carmona, inclusive, comentou sobre isso, que ele vê como muito difícil a recuperação do Botafogo, a saída do Botafogo de escapar aí da zona do rebaixamento. Em outras palavras, o Lédio Carmona quis dizer que, para ele, o Botafogo vai acabar caindo para a Série B. E, infelizmente, por mais que a gente torça para o Botafogo permanecer na Série A, à medida que as rodadas vão passando, a gente também vai percebendo como muito improvável uma fuga da zona do rebaixamento. Infelizmente, diga-se de passagem. O Lédio Carmona também criticou e apontou os erros do Barroca, apontando como erros principais a escalação inicial e as substituições ao longo da partida, dizendo que o Barroca foi empilhando atacante atrás de atacante, desarticulando o meio de campo, justamente aquilo que eu comentei aqui no pós-jogo, que não adianta você sair colocando um monte de jogador de ataque e você não ganhar o controle do meio de campo, que é justamente o setor do campo onde você precisa se sobressair em relação ao seu adversário para que você possa ter o controle da partida e comandar as ações necessárias para construir as jogadas e fazer os gols. E o Lédio Carmona então comentou sobre isso também, dizendo que o Barroca se equivocou nessa questão, manteve o Foster mais tempo do que tinha que manter. O Vitor Luiz, que é lateral esquerdo de origem, foi sacado da equipe e o Foster continuou em campo, só foi substituído mais adiante, inclusive para a entrada do Juan, que entrou como ala esquerda. Isso nem faz sentido, sendo muito sincero. O Juan não tem velocidade para ser ponta, que dirá para atuar como ala ali, fazendo essa função de um cara de lado de campo que tem que defender e atacar. Se o Juan não funciona como ponta lá na frente, imagina tendo que defender e atacar. Aí realmente não faz nenhum sentido, verdade seja dita. Então o Lédio Carmona criticou as escolhas do Barroca, apontando isso como erros que ele cometeu durante esse jogo, destacando também essa ausência de sinais de recuperação para que o Botafogo possa escapar da Série B. Para encerrar, eu tenho que falar aqui sobre as declarações do Barroca. Eu queria começar aqui comentando uma declaração do Barroca em relação ao Gatito. A gente estava nessa expectativa do Gatito poder atuar contra a equipe do Corinthians, aí depois ficou para enfrentar a equipe do Atlético Paranaense na próxima rodada, mas segundo a declaração do Barroca na coletiva pós-jogo, não há uma expectativa de retorno do Gatito no curto prazo, porque embora clinicamente liberado, ele segue sentindo dor. Ou seja, como é um goleiro e está sentindo dor no joelho, dificilmente o Gatito vai voltar nessas próximas partidas. O Barroca também comentou que ele conseguiu ver um certo equilíbrio nessa partida contra o Corinthians, pelo menos até sair o primeiro gol da equipe paulista. Que depois desse gol, realmente, o Corinthians, com um time mais experiente, mais qualificado também e com uma estrutura de jogo mais consolidada, o time do Corinthians não passou perigo, não deixou o time do Botafogo se criar. Isso aqui, sinceramente, não tem nem como contestar. O Barroca também chegou a falar que o Botafogo nessa partida não conseguiu criar muitas oportunidades. E aqui eu tenho que corrigir o nosso treinador, porque o Botafogo não criou absolutamente nada. O Walter, inclusive, não precisou fazer uma defesa sequer numa finalização do Botafogo. O único momento interessante do Botafogo na partida foram os 10 segundos iniciais, algo que foi comentado também pelo Barroca, que com menos de 10 segundos o Botafogo já tinha criado uma oportunidade. Mas parou por aí. A gente que realmente criou uma expectativa depois desse começo, a gente achou que o Botafogo teria uma postura interessante nessa partida, de pressionar a equipe do Corinthians, não deixar o time do Corinthians jogar, encurralar os caras lá atrás, mas isso não aconteceu. Em alguns momentos o Botafogo até ensaiou uma pressão, uma linha alta ali, para dificultar a saída de bola do Corinthians. Mas mesmo quando o Corinthians errou, o que aconteceu umas 2 ou 3 vezes na primeira etapa, o Botafogo não soube aproveitar aquele erro cometido pela equipe paulista. Enfim, a gente recebeu essa bola de presente, mas desperdiçou a chance de criar alguma coisa. O Barroca também falou sobre a ineficiência ofensiva, dizendo que nessa partida ele tem que reconhecer, o Botafogo não conseguiu criar, não conseguiu construir, muito porque a bola não queimou nos pés dos jogadores do Corinthians. O Corinthians com 1-0 no placar, com uma defesa experiente, segura, souberam conduzir ali a partida, não deram a chance do Botafogo ganhar profundidade e, inclusive, o Barroca comentou que a ideia de ter Varley de um lado e Vitor Luiz do outro era justamente a gente explorar as costas da linha defensiva corintiana, o que obviamente não aconteceu. O Botafogo não conseguia trocar meia dúzia de passes e o time do Corinthians foi conduzindo essa partida, controlando esse jogo com imensa tranquilidade. Eles não precisaram fazer um grande jogo, uma exibição assim exuberante, nada disso. O Corinthians foi conduzindo ali o jogo, tocando a bola de um lado para o outro e as chances foram aparecendo de modo muito natural, porque a defesa do Botafogo, o sistema defensivo do Botafogo, estava completamente zoneado.
O Barroca também comentou a questão de utilizar muitos jogadores nesse começo de trabalho. Um trabalho que teve início naquele clássico contra o Flamengo, diga-se de passagem. Ele disse que tem utilizado muitos jogadores por circunstância do momento e porque ele precisa encontrar uma equipe que ele tenha confiança, segurança de repetir essa escalação. Ou seja, nessa reta final de Campeonato Brasileiro, o que é muito natural quando você tem um novo treinador, a gente não tem ainda um time definido na cabeça do Barroca. Não é à toa que ele vai fazendo essas experiências. E à medida que ele vai fazendo as experiências, a gente sempre tem aquela margem de dar errado. É algo totalmente natural, diga-se de passagem. Você vai fazendo as experiências, uma coisa pode funcionar, daqui a pouco você tentou uma outra coisa diferente ali e aquilo ali deu completamente errado. Essa partida foi um exemplo. A ideia do Barroca inicialmente, de ter Varley de um lado e Vitor Luiz do outro, para tentar ganhar essa profundidade, ser vertical e explorar as costas da linha defensiva corintiana, passou muito longe de dar certo. O Botafogo acabou tendo que ficar tocando essa bola no meio de campo, sendo inoperante nessa troca de passes, sem ganhar profundidade, era presa fácil para a marcação do Corinthians. Infelizmente foi isso que aconteceu. Então, à medida que você vai utilizando vários jogadores, fazendo experiências, isso realmente pode acontecer. O problema é que o Botafogo não tem tempo para essas experiências. A gente tem que encontrar para ontem uma forma de jogar que de fato possibilite o Botafogo ser mais competitivo. Isso em várias partidas, né? Partidas sequenciais, vale esse destaque. Para fechar, o Barroca destacou que não faltou determinação à equipe nessa partida contra o Corinthians. Só que eu tenho que destacar aqui o seguinte: essa partida contra o Corinthians me lembrou muito, em alguns aspectos, o jogo contra o São Paulo. Em determinados momentos do jogo, a sensação que eu tinha, não sei você, mas a sensação que eu tinha era de que o time estava entregue. Ele já tinha aceitado o resultado, a derrota, o time não conseguia mostrar o menor poder de reação e estava simplesmente deixando o tempo passar. O Barroca enxergou de uma maneira diferente. Disse que não faltou determinação, que esse não foi o problema da equipe. Mas, na minha opinião, foi um dos problemas. Foi uma série de erros na escalação inicial, nas substituições, erros individuais, coletivos, lá na defesa, lá no ataque, enfim, nada funcionou nesse jogo contra o Corinthians. Mas eu quero saber a sua opinião, Fogão. O que você acha dessas declarações do Benevenuto, do Carmona, do Barroca? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação sempre é muito importante. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo e mais uma vez eu te peço, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva para que a gente possa alcançar a marca dos 5.000 inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.